Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional, diretamente da IPP TV, a sua TV missionária. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante. Falaremos sobre o amor. Sim, esse mandamento maior que Deus ele nos deu. No texto de 1 Pedro, no capítulo 1, onde nós temos pregado, trazido algumas reflexões, algumas instruções bíblicas. Hoje nós falaremos que fomos salvos para vivermos em amor. Mas antes eu quero dar aqui as boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo, que estão participando no chat. Quero já destacar aqui o Joel, o Wellington, a Franca Martins, a Andréia Morim. Eu quero encorajá-la a deixar uma mensagem, deixar o seu comentário e também o seu pedido de oração, que logo após o momento da palavra nós estaremos orando. Mas vamos para o texto de hoje. Em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22, diz assim: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar? Pai, nós queremos te render graças nesse momento e te louvar, porque é tão bom, Senhor, separarmos um momento do nosso dia para estarmos em Tua presença, buscando a Tua face, encontrando no Senhor a paz que excede todo o entendimento, sendo edificados, fortalecidos, alimentados, restaurados pela Sua palavra. Fala conosco, Senhor. Instrui-nos, fortalece-nos na fé, restaura-nos. Essa é a oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho falado, quando prego nesse texto, que o apóstolo Pedro, ele escreveu essa epístola com o propósito de instruir e encorajar a igreja que estava sendo perseguida. Ele chama esses irmãos de forasteiros, aqueles que estavam na dispersão. O apóstolo Pedro também chama esses irmãos de eleitos. Eleitos porque foram escolhidos por Deus desde antes a fundação do mundo para serem propriedade exclusiva de Deus. Esses irmãos, eles foram regenerados para uma viva esperança. E há uma herança gloriosa, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, preparada para eles no céu. Eu estou falando da salvação. Depois do apóstolo Pedro ter instruído esses irmãos dessa gloriosa herança, o apóstolo Pedro instrui e encoraja esses irmãos a viverem uma vida digna do Evangelho, uma vida para a glória de Deus. E ele diz que esses irmãos devem ser santos, assim como o Senhor é santo. E ele usa, por exemplo, o texto de Levítico como base para afirmar que esses eleitos, eles foram chamados para serem santos. Mas quando nós chegamos agora no versículo 22, depois do apóstolo Pedro ter nos dado a base para essa vida santa, depois do apóstolo Pedro ter instruído seus eleitos quanto às suas responsabilidades para com Deus, agora o apóstolo Pedro fala das obrigações que esses cristãos devem ter
uns com os outros. Essa responsabilidade e esse cuidado mútuo que a igreja deve ter. Nós fomos chamados para ser santos, mas nós somos salvos também para vivermos em amor. E esse é o tema de hoje. O tema: salvos para viverem em amor. Veja que o texto, logo nos versículos 17 e 18, um pouco antes do versículo 22, o apóstolo Paulo diz: se vocês são filhos de Deus, portai-vos com temor diante de Deus durante o tempo da vossa peregrinação, pois vocês foram resgatados pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui nós já vimos a base. O porquê nós devemos ter uma vida santa e o porquê nós devemos viver uma vida em amor. E a primeira coisa é que nós fomos resgatados por Cristo. Essa palavra resgatar significa que nós fomos comprados por um alto preço. Anteriormente nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do mundo, desse mundo que jaz no maligno, e éramos escravos do próprio Satanás. Essa escravidão fazia com que nós andássemos segundo o curso deste mundo, que andássemos seguindo os nossos pensamentos, totalmente dominados pelo pecado, por essa natureza caída a que os nossos pais, então, nos condenou. Veja, diz assim no versículo 17: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. E aí ele fala: mas pelo precioso sangue. Foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue carmesim. O sangue como de cordeiro. Aqui o apóstolo Pedro está utilizando, justamente se referindo à Páscoa, aonde o cordeiro precisou ser imolado, o seu sangue derramado, para que esse sangue pudesse cobrir o pecado do povo. Aquele sangue que livrou o povo de Israel do anjo da morte, da condenação da morte. Esse é o sangue da aliança. O sangue da nova aliança que em Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus, aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar e que ali na cruz nos substituiu, derramando o seu sangue puro para poder expiar os nossos pecados completamente. De uma vez por todas, o único e suficiente sacrifício feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo nos garante o resgate, nos garante a salvação. Mas nós vemos aqui um outro motivo pelo qual nós devemos viver essa vida santa que glorifica a Deus, mas especificamente salvos para viver em amor. E o segundo motivo é que nós fomos, além de resgatados, nós fomos regenerados. Veja, agora sim, quando ele diz no versículo 21, que por meio dele
nós temos fé em Deus, o qual nos ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. No versículo 23 vai dizer: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós fomos regenerados, nós recebemos uma nova vida. E essa nova vida nós devemos viver agora para amar a Deus, sendo santos, vivendo em obediência a Ele. E também para amarmos o nosso próximo. E o terceiro motivo pelo qual nós precisamos viver essa vida em amor é que nós fomos purificados. No versículo 22 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Nós fomos purificados pela palavra de Deus. O Espírito Santo operou eficazmente em nosso coração quando aplicou a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que gerou fé em nosso coração, para que nós crescemos em Jesus, para que fôssemos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e então nos arrependêssemos dos nossos pecados. Assim, nós somos purificados. Assim, a nossa natureza e o nosso coração foi totalmente purificado, limpa. E agora nós estamos prontos, não para andarmos segundo a escravidão que andávamos outrora, mas agora para andarmos em novidade de vida, para amarmos a Deus e amarmos ao nosso próximo. E agora o texto ele vai nos dizer como nós podemos amar o nosso próximo. Já que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus, fomos regenerados e purificados pela palavra de Deus, que é a verdade. A verdade nos libertou dessa escravidão e nos lavou, nos purificou de toda injustiça para vivermos em amor. Estamos livres para viver uma vida santa que agrada a Deus. Temos o coração limpo para amar a Deus e também para amarmos uns aos outros. E um outro motivo muito especial para que nós vivamos essa vida amando o nosso próximo, vivendo em amor, é porque a nossa vida é passageira. Veja nos versículos 24 e 25, quando o apóstolo Pedro diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então veja que a nossa vida ela é passageira. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã pode ser que não estejamos. Portanto, enquanto temos vida, enquanto estamos vivos, que nós vivamos em amor, vivamos amando uns aos outros. Se temos a oportunidade hoje de expressar o amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que façamos isso àqueles que estão à nossa volta. Eu quero falar aqui como nós podemos amar o nosso próprio. O texto ele nos diz nos versículos logo 22, que tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então a primeira coisa que eu quero destacar de como nós podemos viver em amor é que esse amor fraternal, esse amor que nós devemos viver uns com os outros, esse amor, ele deve ser um amor não fingido. Isso tem a ver com a nossa atitude externa. Nós precisamos demonstrar amor às pessoas. Nós precisamos amar as pessoas com verdade.
É um amor não fingido. Um amor que não quer aplausos. Amor que não quer reconhecimento, nem quer nada em troca. Mas um amor que flui de um coração regenerado, de um coração purificado. Esse amor deve ser um amor sem fingimento. Nós devemos amar de verdade. É necessário também destacar que esse amor que nós expressamos, ele tem a sua base no amor de Deus, porque nós amamos porque nós primeiramente fomos amados. Deus, ele nos amou de tal maneira que enviou e deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Jesus, ele nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. Portanto, a base desse amor é o próprio amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Nós fomos amados incondicionalmente. Deus é amor. E como filhos de Deus, nós precisamos expressar o caráter do nosso Pai. Assim como Jesus nos amou, nós também devemos expressar o amor de Jesus, expressar o caráter do Filho, do nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como nós devemos amar? Amar sem fingimento, amar com verdade. Uma outra coisa que o texto diz é que nós devemos amar com sinceridade, porque o texto diz que nós devemos amar de todo o nosso coração, é com o coração. E isso leva-nos a despojar-nos de todo ressentimento. Isso leva-nos a nós olharmos para o nosso próximo e o nosso irmão e amarmos com coração e de coração, não apenas de palavras, não apenas com atitudes externas, mas também com sentimento, sentimento nobre. Nós precisamos ter essa atitude interna de desenvolvermos esses afetos pelos nossos irmãos. E mais, o texto ainda fala que nós devemos amar ardentemente, é o que o texto diz. Tende em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O amar ardentemente é você amar de forma intensa. É como um fogo que não se extingue, que não se apaga, mas que precisa ser alimentado. E qual é o combustível? Primeiramente, como eu já falei, o amor de Deus. Mas nós também podemos encontrar na própria palavra de Deus o combustível necessário para que nós amemos uns aos outros. Porque é a palavra quem nos instrui dessa nova vida que nós recebemos. É a palavra que nos instrui que nós devemos amar uns aos outros. E também o Espírito Santo que habita em nós. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa chama que deve estar acesa, ardendo em nosso coração. O amor é a essência do cristão. E é a essência do cristão porque nós temos em Jesus o nosso maior exemplo. Por exemplo, quando nós olhamos para Efésios, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 2, quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, ele disse o seguinte:
Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele diz no versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí no versículo 5 ele vai falar do exemplo de Cristo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a posição de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a cruz, até a morte de cruz. Quero concluir essa palavra, meus irmãos, dizendo que Jesus é o nosso maior exemplo. Ele nos amou de todas as formas que alguém poderia nos amar. E nós precisamos também, à semelhança de Cristo, amarmos uns aos outros. Nós somos salvos para vivermos uma vida de amor, vivermos em amor. O amor é a essência do cristão, porque Deus é amor. Todo filho de Deus deve expressar o caráter do Pai e do Filho, porque Deus, ele nos amou primeiro. Deus, ele provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Portanto, nós devemos amar. Sinceridade, ou seja, nós precisamos amar de coração e nós precisamos amar ardentemente. Trazendo algumas aplicações de forma prática, como nós podemos viver esse amor. Em primeiro lugar, que tal iniciarmos pelo perdão? Que tal nós iniciarmos perdoando aqueles que nos têm ofendidos? Assim como nós somos perdoados por Deus, perdoe. Meu irmão, você foi chamado para amar. Perdoe. O seu coração foi purificado. Perdoe. Não guarde ressentimentos. Lembre-se do que Paulo escreveu aos Coríntios em sua primeira carta, no capítulo 13, quando fala do amor. O amor tudo sofre, o amor tudo espera. O amor tudo suporta. Lembre-se que o amor, ele não guarda ressentimentos. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Perdoe. Assim como Deus nos perdoou, perdoemos também os nossos irmãos. Uma outra forma de nós demonstrarmos amor pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos, ore. Ore pelos seus irmãos. Uma das formas mais práticas de nós demonstrarmos amor pelo nosso irmão é orando por eles. Orando pelos problemas, pelas necessidades, para Deus abençoar. Quando você ora por alguém, você está ali se colocando na brecha juntamente com ela. Você está mostrando importar-se com essa pessoa. Mas talvez você diga, pastor, eu não estou nem orando por mim mesmo. Eu quero encorajá-lo, encorajá-la a viver uma vida de amor. Quando você ama, você ora. Quando você ora, você demonstra o seu amor a Deus, porque que você
Você alimenta o seu amor por Deus, o seu relacionamento com Deus. E quando você ora pelo seu irmão, você demonstra amor para com ele. Uma outra forma, vamos ser mais gentis uns com os outros. Vamos demonstrar esse amor na prática, cuidando, servindo, abençoando, usando a nossa boca, as nossas palavras para abençoar e não para amaldiçoar, para bendizer, para elogiar, para orar. Portanto, meus irmãos, se nós quisermos ser conhecidos como filhos de Deus, nós precisamos amar uns aos outros, porque nós fomos salvos para vivermos em amor. Que Deus abençoe a sua vida e que hoje você seja despertado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus para viver uma vida em amor. Eu quero aqui agradecer aqueles que estão participando conosco. Eu já falei alguns nomes. Destaco aqui agora o Paulo, o Wellington, a Simone, a Nira. Eu quero orar por você. Vamos orar? Pai, aqui nós estamos diante do Senhor, firmes, porque cremos na Tua palavra que nos instrui, que nós fomos salvos, fomos regenerados, fomos purificados. Mas assim como o Senhor quer que nós sejamos santos, diante dessa responsabilidade em Te agradar e Te obedecer, há também as responsabilidades mútuas, aonde nós devemos viver uma vida para amar o nosso irmão, amar o nosso próximo. Pai, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para que nós vivamos essa vida em amor. Eu quero orar pelos nossos irmãos, orar por aqueles que nesse momento estão passando por dificuldades, por lutas, por adversidades, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por problemas familiares, crises. Ó Deus, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão desempregados. Ó Deus, eu quero orar e pedir a Tua bênção sobre a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Eu oro pedindo a Tua bênção sobre a vida deles, a Tua restauração, a Tua provisão. Ó Deus, que o Senhor venha entrar com providência e no poder do Espírito Santo e da Tua palavra, venha gerar vida naqueles que precisam ser salvos, libertação daqueles que precisam ser libertos. Ó Deus, de toda a escravidão, faz isso, meu Senhor, restaura vidas, abençoa, prospera os Teus servos na Tua palavra e no poder do Teu Santo Espírito. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã.